Fala pessoal, fala Mongaguá, fala você de toda a Baixada Santista e do mundo. Meu muito obrigado pela sua audiência, você é importante demais para nós e é o motivo de estarmos aqui. Trazer a você conhecimento, ajudar todo mundo a voltar à base e estarmos aí de acordo com as escrituras, conhecendo um pouco mais. E, sem delongas, o tema desta noite, mais uma vez extraordinário, Geopolípse, uma visão entre geopolítica e o apocalipse. Muita gente, quando ouve falar do apocalipse, né, logo já acontecem aí os medos, temores, as pessoas já imaginam o fim do mundo catastrófico, não é? E a gente precisa começar a analisar um pouco melhor, né? Quando é que isso vai acontecer, se isso vai acontecer, como é, como se dão as coisas. E a geopolítica, ela apresenta aí um cenário bastante significativo para que este momento, né, de apocalipse ou de fim, ou início do fim, ou revelação do fim, né, que isso aconteça. Então a gente tem uma série de aspectos importantes para falar de geopolítica? Sim, a gente tem. E antes de chegar na geopolítica, tem algumas coisas que já estão acontecendo aqui mesmo, no seu país, na política nacional, e que já mostra um certo alinhamento com essas visões globais. Tivemos agora a posse do presidente dos Estados Unidos, né, Donald Trump. Estamos aí num momento onde o Hamas começou a devolver alguns não, né, devolver os seus reféns que tinha tomado aí, sequestrado de Israel, já começaram a repatriá-los, né? Alguns já dizem que é por conta da fala do Trump, enfim. Então, o globo, né, a geopolítica, ela está se movimentando, as guerras acontecendo, acordos acontecendo. Então, tudo isso tem a ver, de alguma forma, né, com o apocalipse. Sim, a gente tem alguma coisa, tem alguma relação sobre isso, mas eu gostaria hoje de trazer a você aspectos que estão acontecendo já em nosso país, para que a gente possa cruzar essas informações e a gente sair deste programa aqui com alguns argumentos aí para poder pensar e analisar se o caminho é por aqui, se o caminho é por ali, enfim. E você é o meu convidado hoje e não deixe de se inscrever aqui no canal, de clicar no sininho de notificação para que você seja avisado toda vez que vier um programa novo, um Voltando à Base aqui no ar. Então, curte, compartilha e ative o sininho de notificação e fique conosco que vai ser mais um programa extraordinário. Geopolípse, movimentos globais e o apocalipse. Do que é que estamos falando? Bom, para chegar um pouco lá na frente na questão da geopolítica, eu gostaria de comentar alguns pontos aqui que eu acho bastante importante, convidar você para pensar sobre eles aqui junto comigo. Então, por exemplo, o tópico principal ou inicial que eu coloquei aqui foi o mundo invertido. Então, assim, o que é o mundo invertido? Eu quero trazer aqui pelo menos um pano de fundo, um contexto aqui para a gente poder começar a pensar, né, na política, na geopolítica, na globalização, enfim, né, e aí por fim no apocalipse também. Então, convidando você aqui a estar comigo, pensando comigo aqui, eu gostaria de trazer alguns pontos importantes. O mundo anda meio invertido. Ou será que só eu que penso ou eu que vejo assim? Claro que não. Muita gente, né, você que tem mais de 35 anos, mais de 40 anos, você talvez já esteja percebendo que há uma grande diferença, né, da geração passada para essa. A gente que já fez aí 40 anos, 45, a gente já percebe hoje que o mundo está meio diferente. E não só nos aspectos comuns, né? Então, por exemplo, eu pontuei aqui alguns fatores interessantes. A gente teve aí há alguns anos a Lava Jato. E veja, meu comentário aqui não é político, né? A questão é um comentário sobre a inversão de valores, né? O mundo invertido. Então, o que a gente tem? A gente tem, na verdade, ou a gente teve a Lava Jato, onde ela investigou indícios de corrupção, ela prendeu seus envolvidos, alguns envolvidos, ela teve delação premiada, que gerou a condenação de culpados, né? Teve apreensão de dinheiro e de bens em espécie, né? Então, para quem não sabe o que eu estou falando, é assim, o cara vai lá, ele foi chamado na polícia, ele vai depor, ele faz uma delação, ele vai entregar o assunto lá, né, com algum benefício. E aí, isso foi feito, foram entregues provas e tudo mais. E aí vieram dinheiro, bens, enfim. E isso ocorreu. Num momento depois, né, vamos chamar no sistema atual,
de governo, inclusive, a gente teve uma coisa, está acontecendo uma coisa meio estranha, né? Então, se você der uma googada aí, você vai ver nos noticiários do Google, por exemplo, em alguns canais jornalísticos, alguns portais de notícias, né, que aconteceu de pessoas que estavam presas, que foram presas na Lava Jato, que foram julgadas, condenadas, né, e presas, obviamente, que elas voltaram à liberdade. Então, a justiça, ela libertou presos, condenados, ela descondenou condenados, né? Pessoas que estavam lá condenadas à prisão, elas foram descondenadas, inclusive algumas com seus direitos políticos, né? Recuperados. Ela devolveu, né, aquele dinheiro que havia sido apreendido como prova na Lava Jato, agora foi devolvido, né, aos delatores, às pessoas envolvidas, o que não dá muito para entender, né? Quer dizer, ou dá para entender, mas não dá para aceitar, né? E outras ainda tiveram aí os seus processos arquivados, né? Ou foram inocentados pela justiça. Então, o que eu estou dizendo aqui no primeiro momento? Que a gente vai chegar lá na política e geopolítica e tal, o que isso tem a ver? Ao invés de a gente ter esse olhar, só olhar lá, mas a guerra mundial, global, e que está acontecendo, e que é pertinente, e que tem todo, né, um contexto histórico aí, bíblico, para se desenrolar, está desenrolando, a gente tem também, eu queria trazer um pouco mais a nossa visão, um pouco mais para perto, um pouco mais para perto do nosso dia a dia. E esses são aspectos que aconteceram, estão acontecendo, né? Bem pertinho de nós. Então, são, como é que a gente vai dizer, né? Um mundo invertido, são inversões que estão ocorrendo e que a gente não consegue entender, né? É aquele velho ditado, né? Que é a linguiça correndo atrás do cachorro, para não falar do poste, né? Ou o poste correndo atrás do cachorro. Uma outra coisa também, um segundo fator aqui importante, que eu acho que vale muito a pena a gente pontuar aqui e refletir, né? É a questão eu coloquei aqui, a desculturalização da sociedade. O que é isso? O que o senhor está falando? A gente vem acompanhando nos últimos 20 ou 30 anos, né? E aí, eu não vou nem falar de ideologia, eu não vou nem falar de marxismo cultural, eu não vou nem falar né, do que ocorre como é que eu vou dizer aqui, o movimento que ocorre dentro das escolas, no setor da educação, enfim. Mas é fato, né, que quando nós olhamos para um pouquinho mais atrás, às vezes você não, mas o seu pai, né, viveu num momento aí na sociedade onde a quarta série do ensino primário era algo que trazia muita capacitação aos seus alunos, né? Então, assim, 30, 40, 50 anos atrás, as pessoas elas se orgulhavam de ter a quarta série. Eu estudei até a quarta série, mas na minha quarta série as coisas eram levadas a sério, né? A sério. Então a gente tinha uma quarta série que tinha noção de geometria, a gente tinha uma quarta série que sabia ler, né? Tinha uma noção de português, da língua portuguesa. A gente, quando vai aí um pouquinho mais da quarta série, a gente tinha também uma matemática básica muito eficiente. A gente tinha, né, ainda até a oitava série ali, no primeiro grau, né? A gente tinha matérias, eu mesmo cheguei a ter, né? O SPB, né? Que é Organização Social e Política do Brasil, matéria que também foi tirada do currículo escolar. A gente tinha filosofia, a gente tinha educação moral e cívica, enfim. A grade curricular, né? Ela era outra do que é hoje, né? Então, quando eu estou aqui abordando esse tema aqui de desculturalização da sociedade, o que eu quero chamar a sua atenção é que 30, 40 anos atrás, a gente tinha uma pouca escolaridade, porém com uma eficiência muito grande. Ela era efetiva no seu papel, onde as professoras tinham lá, né, o método de ensino, havia uma seriedade, havia um respeito pelos docentes, os professores eles eram pessoas respeitadas na sociedade, não é? E hoje, né? Como é que tá hoje? Como é que tá esse clima aí hoje? Então, primeiro, só para não esquecer, a gente falou do mundo invertido, né? Onde a justiça está se desjustificando, vamos dizer assim, ou desfazendo a justiça, para não dizer que está cometendo injustiça, né? Então, a justiça que, né, está desjustificando
E, por outro lado, nós temos aqui também a desculturalização da sociedade, onde nós tínhamos uma educação de qualidade e hoje nós temos praticamente, podemos aí chamar de talvez, na minha opinião, de, se é que a gente ainda pode ter opinião, né? Daqui a pouco talvez não possamos mais tê-la, mas enquanto ainda podemos tê-la, vamos falar aqui. A banalização do ensino, né? Como assim? Nós temos um ensino, se você pegar e acompanhar o ensino dos teus filhos aí, a coisa já não é mais como antigamente. Então a gente tem uma banalização da grade, vamos dizer assim, a gente tem a questão da progressão continuada, e me perdoem aí o pessoal da educação, eu sei que é um tema bastante complexo, né? E eu não quero aqui ser alguém de fora para dar palpite numa área que não é a minha, mas ela de fato ela é controversa, então assim, gera alguns problemas, né? Nós temos aí o Bolsa Auxílio para a conclusão de estudos, né? Agora o governo federal dando dinheiro para que as pessoas possam terminar os estudos. Por que as pessoas não estão querendo terminar os estudos, né? Então quer dizer, olha só, não, tem que terminar. Então tem que terminar os estudos, quer dizer, hoje a gente passa por um processo de evasão escolar tão grande que o governo agora está tentando pagar para que as pessoas possam concluir os estudos e receber lá uma graninha do governo quando finalizarem aí o seu segundo grau. Então, são coisas assim que atrapalham demais. Nós temos também, né, por incrível que pareça, que poderia ser uma coisa boa, né, que é a expansão do nível superior, porém de nível inferior. Então nós temos aí milhares hoje de oportunidades no nível superior, só que quando você vai entrevistar um candidato a uma vaga de emprego, quando você vai conversar com um universitário, você vê que na verdade o nível universitário esperado de uma universidade ou de um nível superior, ele fica muito aquém daquele que é esperado. Então, trocando em miúdos, o que a gente está dizendo aqui? Primeiro aspecto, né? O mundo invertido, onde a justiça está desfazendo a justiça que tinha feito. Então, quer dizer, a gente fez a justiça, mas agora a gente vai fazer justiça de novo, desfazendo a justiça que a gente tinha feito. Então, assim, é uma inversão que até nem faz sentido o que eu estou falando aqui, parece não fazer sentido, mas de fato é o que está acontecendo. Então, a gente tem no nosso país, a gente está acontecendo problemas na questão de justiça, né, do que é certo, ou quais são os valores adequados, ou o que de fato é a justiça, porque se ora a justiça vem e faz a justiça, depois a justiça vem, desfaz a justiça, onde que está a justiça, né? Reconhecer um erro é uma coisa, né? Agora desfazer o que estava certo é outra coisa, e aí fica para você pensar sobre essas questões. Segundo ponto que eu estou levantando aqui é a desculturalização da sociedade. Então, quer dizer, você tira a qualidade do ensino, você tira a qualidade da estrutura, né, do ambiente escolar, e as pessoas, inclusive, não querem mais nem mesmo frequentar as escolas e terminar aí os seus cursos, né? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto que eu quero tocar aqui também é muito importante, é o movimento ou os movimentos fragmentadores da sociedade. Então, o que nós estamos vendo? Eu só estou trazendo aqui alguns pontos que, né, são realidades que estão envolvendo a vida de qualquer um hoje. Você é brasileiro, você mora aqui, isso envolve a sua vida, né? Às vezes um pouco mais, menos, numa esfera ou outra, mas você está dentro desse ambiente geral. Bom, movimentos fragmentadores da sociedade, né? Ou seja, o que deveria ter? A gente deveria ter na sociedade igualdade ou equidade, isso deveria ocorrer, né, dentro do cidadão. Todo cidadão é igual perante a lei, né, deveria ser uma verdade isso, né, todo cidadão deveria ter acesso à educação de qualidade, deveria ser uma verdade, e isso deveria ser igualdade, né. Então, quer dizer, eu entendo que igualdade é quando todos têm acesso, né, àquilo que é direito. Então, assim, aquilo que é direito de um deveria ser direito de todos. Se nós formos aqui para uma universidade federal, ou se formos aqui, né, numa USP da vida, né, geralmente vai ser mais difícil, ou era pelo menos mais difícil, a gente encontrar pessoas mais simples, aí, mais humildes da sociedade, porque não era tão fácil você adentrar a uma entidade escolar com qualidade, né? Então, isso ficava aí restrito ao pessoal que tinha capacidade de pagar um cursinho, de estudar um pouco mais, se capacitar um pouco melhor. Então, na verdade, enquanto a sociedade vai buscando aí uma igualdade de outras coisas, né? O que a gente deveria ter na sociedade seria a igualdade ou a equidade, né? A questão de as pessoas poderem desfrutar do mesmo direito, né? Aquilo que é direito para um deveria ser também o direito de outro. Então, por exemplo, saúde, todos deveriam ter direito à saúde, não somente quem tem dinheiro para pagar uma saúde particular, né? Então, você, quando tem condições financeiras, você paga um plano de saúde, você paga um hospital bom. O político, né, ele vai em bons hospitais. Então, assim, todo político faz plano, né, para cuidar da saúde, mas nenhum faz para trazer um hospital do padrão de Albert Einstein, né, de Sírio-Libanês para sua cidade ou para sua região. A gente não tem isso, né? Ou então para criar um convênio e levar as pessoas
pessoas para serem atendidas lá. Claro que não, isso talvez seja uma das maiores utopias que eu venha falar aqui nesse programa, mas não deixa de ser uma realidade. Então, enquanto o político ele tenta aqui fazer um programa político, partidário, dizendo que ele vai atuar na educação, na saúde, que todos dizem a mesma coisa, e na verdade efetivamente não tem nada. Então, o que a gente deveria ter? A gente deveria ter uma qualidade realmente na saúde, sim, mas deveríamos todos ter acesso a essa saúde, né? E aí a gente replica isso, né? Transborda isso aí para os outros ambientes que são aí concernentes à vida comum do cidadão ou concernentes à vida do cidadão comum, né? Então deveria ser ofertado, né? Dentro de um padrão de igualdade ou equidade, a questão de acesso à saúde, acesso à educação de qualidade, obviamente, né? À cultura, né? A pessoa ter cultura. E quando eu digo cultura, eu não estou falando de cultura woke, né? Estou falando de cultura no fato de realmente ter conhecimento das mais diversas áreas e não somente um segmento, ter um conhecimento segmentado daquilo que você trabalha ou atua, enfim, você ter uma pluralidade, né? Cultural seria importante. Acesso à segurança pública, né? Quem aqui hoje anda com o celular na mão, assim, à disposição a qualquer lugar, sem preocupar-se, né, com o furto ou roubo do seu bem ou do seu carro, né? Não é à toa que o Brasil é um dos países que mais tem seguros, né? Então, por conta justamente de uma segurança pública ineficiente. Né? Então a gente até tem, por exemplo, a gente vê muitas vezes, e eu não estou falando contra a instituição aqui, mas a gente vê muito policial às vezes multando, fazendo uma fiscalização de trânsito, quando na verdade a segurança pública ficou a desejar, porque o roubo da estrada não acabou, né? O roubo de carga não diminuiu, né? Então assim, acidentes também não, enfim, aí a gente tem às vezes, né, as pessoas que são da nossa confiança, que é a polícia, muitas vezes, que o meu e o seu imposto paga o salário, né, exercendo ali atividades que não são aquelas que a gente desejasse que tivesse, né? Era muito melhor ter um patrulhamento, ter uma segurança pública com mais qualidade, não falo isso por conta dos seus profissionais, mas por conta da organização, né, do que ver polícia multando por aí. Uma outra coisa importante também que todos nós deveríamos ter direito, então, saúde, educação, cultura, segurança pública, como eu disse agora, liberdade de expressão, né? Então, assim, a gente fica hoje refém da nossa própria fala. A gente tem a liberdade de falar, mas fica refém da fala, porque até para comentários, assim, óbvios, né, de fatores, de fatos que acontecem no nosso dia a dia, hoje, né, a gente está aí como é que eu vou dizer? Reféns, na verdade, né? Você fica aí, não existe uma censura declarada, mas existe uma censura prévia que te faz pensar e pensar 10 vezes, né? Antes de falar qualquer coisa, policiar ainda mais o pensamento e a língua, né? Para evitar de falar coisas que possam amanhã trazer situações aí de dificuldade por conta de falas que a gente colocou. Então eu entendo que nós deveríamos ter também hoje, né, a liberdade de expressão garantida. A gente pode ter a liberdade de exprimir o nosso pensamento, a ideia, né, sobre tudo aquilo que pensamos com liberdade para dizê-lo, né? Então hoje a gente vê interessante porque a gente acontecem coisas assim no meio, vamos chamar de meio evangélico, eu não gosto muito desse termo, mas você vê às vezes pastores criticando o outro quando fala, ou que ele quer ter a possibilidade de fala, mas se alguém fala dele, aí logo ele entra, né, para processar ou até mesmo para calar aquele cidadão, que muitas vezes tem uma opinião diferente da dele, e é legítimo, legal, tudo bem, mas é um comentário que eu gostaria de fazer aqui. Enfim. Então, o que eu estou dizendo aqui, né? Estou trazendo para vocês aqui dentro de um argumento de fragmentos da sociedade. Então, todos nós deveríamos ter acesso a esse tipo de serviço, né, oferecido aí pelos estados ou pelos governantes. Só que, atualmente, a gente tem uma coisa que é contrária disso. Né? Como assim contrária disso? Eu estou falando hoje, estou falando de aspectos políticos, nós vamos chegar na geopolítica, estou falando de aspectos políticos que invadem aí ou que permeiam a sua vida, quer você queira ou não. Então, essas coisas acontecem. Então, de fato, a gente deveria ter acesso direito a tudo isso que eu comentei agora, porém, o que nós temos? Nós temos, na verdade, nós vivemos como se os políticos nos fizessem um favor, né, quando conseguem diminuir, por exemplo, uma fila no hospital público. Né? Então, quer dizer, quando você consegue fazer um exame, o político vem e fala, olha, o exame antes demorava 3 meses, agora só demora 28 dias. Como se isso fosse uma coisa extraordinária e como se ele estivesse fazendo um favor para a sociedade. Né? Então, quer dizer, entra lá na questão da inversão, né, no sentido de inversão de tudo, sim, né, a inversão do mundo, total. Por quê?
Ao momento, ou ao passo que deveríamos ter todos esses serviços aqui com qualidade e ter direito a acessá-los, né, tranquilamente, escolher a escola que o filho vai estudar, escolher o curso superior que vai fazer, e não aquele que o governo vê por uma vocação natural da região, né? Então, por exemplo, você vem para a região da Baixada Santista, o curso da Federal é de turismo, né? Ou automação industrial por causa da indústria. Ah, fantástico, né? E outro dia, eu como aluno da casa, alguém lá disse na época, lá quando eu estudava, de que o governo federal estava preocupado em fomentar o crescimento o aumento, né, da oportunidade de nível superior na Baixada. E eu falei, não, ele não está. Ele só está importante, na verdade, com as métricas internacionais, né? E aí ele traz cursos direcionados, que eu acho legal trazer curso direcionado, mas eu acharia mais legal ainda se eu pudesse ter uma opção de fazer uma medicina, matemática, letras, enfim, qualquer outro curso, né? Então, a gente deveria ter acesso à educação de qualidade, a gente não tem, e quando tem, alguém vem e fala pra gente que olha que eu fiz, que legal, como se isso fosse um favor. E que a gente hoje se encontra como favor, né? Justamente os tópicos que eu estou comentando aqui. A saúde, a educação, a cultura, a segurança pública, a liberdade de expressão, né? Parece que isso é um favor que está sendo feito, quando na verdade a gente deveria ter a liberdade, né? A equidade, a igualdade de poder obter e viver e usufruir desses valores. O que na verdade, nós temos como favores. E isso é tão difícil por quê? Porque isso torna a vida da sociedade difícil. Isso torna a vida da sociedade mais complexa. Por quê? Porque isso gera divisão. Gera divisão entre o que pode e o que não pode, o que está na escola particular e o que não está, o que tem acesso a uma educação de qualidade e o que não tem, né? Ao que tem acesso a um hospital melhor do que o outro. Então, se você tem condições financeiras, você vai a uma instituição de saúde de maior qualidade, aí você consegue ser curado de uma doença mais grave, enquanto o outro morre de dor ali ou porque não conseguiu fazer uma cirurgia. Então isso causa a fragmentação ou a divisão da sociedade em pequenos núcleos, sem dizer as políticas públicas veladas, não ditas claramente, que faz a separação entre branco, preto, rico, pobre, hétero, homo, né, esquerda, direita. Então, quer dizer, a gente tem N fatores que geram, direta ou indiretamente, e que você, que está em casa assistindo agora esse programa, às vezes não parou para pensar. E se parou para pensar, nunca teve nunca teve um instrumento, né, para poder falar, peraí, isso aí tá errado, como é que isso vai acontecer? Como é que tá acontecendo isso e a gente não tá vendo nada? Mas é isso que tá acontecendo. Então a gente tem hoje, né, um sistema invertido de mundo, né, onde o que era errado agora parece que virou certo, e o que é certo parece que virou errado, e eu não tô falando aqui de política, né, mas são movimentos políticos que acontecem no país. A gente tem uma desqualificação, uma desculturalização, né, no ensino da sociedade, na verdade, né, tratando pouco ou quase nenhuma instrução aos nossos jovens, gerando aí uma população menos capacitada, não menos capaz, mas menos capacitada no sentido de não ter passado por uma capacitação adequada. E temos agora, né, nesse tópico 3 que eu estou abordando aqui, essa fragmentação da sociedade, onde é importante a gente dividir as pessoas em grupos de rico, de pobre, o grupo que pode, o que não pode, o grupo que tem acesso, o que não tem, o grupo que faz a compra e o que recebe cesta básica, o grupo que consegue trocar de carro e o grupo que vive com bolsa auxílio do governo. Então, assim, quer dizer, quando você, por exemplo, tem essas questões envolvidas na vida da sociedade, a gente tem, na verdade, um governo que está dificultando a vida. E isso faz parte de um plano maior, e é isso que eu quero que você entenda. Né? Então, quer dizer, enquanto a gente estava aí se degladiando entre direita e esquerda e tal, não sei o quê, né? Bolsonaro, Lula, rico e pobre, preto e branco, enfim, enquanto a gente está se degladiando, a gente teve um negócio que aconteceu agora semana passada, né? Que foi aí uma possibilidade de verificação ou fiscalização de movimentações financeiras. Né, que o deputado Nicolas Ferreira veio, colocou um vídeo muito bem explicado, dizendo que o Pix não ia ser taxado. A ideia não era taxar o Pix, é óbvio que não, porém era fiscalizar a movimentação. Você, pequeno investidor, você, né, que tem aí a sua empresa de mão de obra, você que é uma assistente do lar, você que trabalha vendendo milho, água de coco, enfim, né, o governo simplesmente ia aí olhar e ver, pô, entrou mais de 5 mil na conta, então agora ele vai para uma outra camada que paga imposto. Então o Pix não seria
taxado. Mas o que eu estou dizendo disso é que gerou divisão, pessoas não conseguiram entender o que era essa questão toda aí de verificação ou de fiscalização do Pix pela Receita Federal, né, onde já ia quebrar um princípio aí do sigilo bancário e tudo mais. É isso que eu estou falando, aquilo que era direito vai sendo tirado. E os direitos vão sendo tirados aos pouquinhos, e aí você não vai percebendo, e você vai aceitando. E enquanto a sociedade está fragmentada e dividida, a classe política vai fazendo as coisas na calada da noite. Então, quer dizer, foi colocado, salvo engano, no dia 1º de janeiro, né, essa portaria aí da Receita Federal, que agora agiria de forma diferente, e ó, todo mundo festejando, tá tudo bem, e a sociedade dividida, lulistas, bolsonaristas, né, extrema esquerda, extrema direita, enfim, todo mundo dividido, ótimo. Quando tá todo mundo dividido, ninguém fala a mesma língua, né? Vira-se a Torre de Babel, ninguém entra em acordo. Não entrou em acordo, vamos tocar o negócio para frente. Aí o que acontece? O Nicolas veio, fez um vídeo extraordinário, muito bom, explicativo, didático, e trouxe a sociedade de uma forma, a sociedade de uma forma simples, e aí todo mundo entendeu. E aí teve mais de 200 milhões, 300 milhões de visualização. O que aconteceu? Né? Parou a esquerda, parou a direita e uniu o povo. Quando o povo se uniu, né, por causa de um vídeo, por causa de um pensamento, bom, a gente não concorda com isso. Aí, de fato, a gente teve a força. O que eu estou trazendo aqui até você, né? Que parece que a gente tem alguns argumentos aqui colocados à mesa que fazem bastante sentido para uma questão de governabilidade, né, de determinados grupos, e que isso vai favorecê-los. E isso vai favorecer, inclusive, outros interesses que são, além dos interesses municipais, estaduais, federais, que são interesses globais, que a gente já está quase para entrar. Não sai daí, não. Bom, a gente precisa também tocar, e aí eu quero, obviamente, colocar tudo isso que eu falei até aqui, né, dentro desses movimentos políticos que estão ligados a isso. Quer dizer, tem movimento político ligado a isso? Não tem? Olha, eu confesso que eu fico bastante, me causa bastante estranhamento, por exemplo, né, quando a gente vê que a gente tem a Casa dos Deputados, os senadores, que deveriam fiscalizar, por exemplo, ações da Justiça, os ministros, né, que deveriam fazer as leis, votar as leis, para que os absurdos que a gente vê todo dia e que eles mesmos venham às suas redes sociais para dizer, olha, é um absurdo o que o fulano fez lá no Supremo Tribunal. Olha, é um absurdo o que ciclano fez. Pô, é um absurdo, e vocês que estão aí para legislar e que têm o poder de se unir para fazer tal coisa, e vocês que foram votados por nós, não o fazem por quê? Óbvio que teremos aí uma série de argumentações para justificar a inoperância, né, em relação a esses aspectos. Mas fato é que está na mão da política, da classe política, a capacidade de reorganizar as leis, né, a fim de gerir de forma justa a justiça. Ou reorganizar o que é injusto, né? Então, quer dizer, trazer a gestão correta daquilo que é certo, né? Então, quer dizer, está na mão da classe política fazê-lo. Né? E aí, por que não faz? É isso que fica, né? O que a gente vê, ao invés de ver esse pessoal trabalhando e atuando, ó, a gente fez aqui um projeto de lei, a gente vai coibir este exagero, a gente vai resolver esse extremismo, a gente vai organizar aqui, a gente vai regulamentar, a gente vai dar liberdade para aquele, a gente não vê isso, né? O que a gente vê? A gente vê, na verdade, bastante políticos, inclusive, bem intencionados, aparentemente bem intencionados, que mais fazem um papel de jornalistas do que de guerreiros eleitos pelo povo, né? Quer dizer, quando você votou em alguém, você votou porque você acreditou, espero eu, você acreditou que aquela pessoa tinha um alinhamento com suas ideias, com aquilo que você acha certo, e de que ela lutaria por aquilo que é certo. E aí a gente vê, na verdade, muitos deles, né, nas suas próprias redes sociais, com seus 500 mil, 1 milhão, 1 milhão e meio de seguidores, né, os políticos pop ou pop políticos, né, os políticos superstar, que foram eleitos, inclusive, por conta das redes sociais, e eu não estou dizendo que isso é contra, e eu não sou contra a regulamentação de nada disso, eu estou dizendo que eles têm a liberdade de fazê-lo, mas a impressão que dá é que, ao invés de efetivamente mostrar algum resultado em leis, né, em ações, parece mais que eles estão preocupados em estar nas redes sociais para continuar o legado de rede social, dizendo, olha, você viu o que o fulano fez? Ah, é um absurdo que ele fez, né? Eu estou indignado, isso me causa indignação. Vou pôr o vídeo para você ver aqui, olha o que ele falou aqui, olha que negócio terrível, tal. Tá, e aí, fez o quê? Né? Então a gente tem aí um alto escalão, né, de políticos, de direita inclusive, que vem toda hora nas redes sociais e que
do meu ponto de vista, e a minha opinião que eu vou trazer aqui, assim, parece que a preocupação maior é manter-se engajado nas redes sociais para tentar garantir um próximo mandato, né? Ao invés de efetivamente gerar algum tipo de solução. Que eu também não estou dizendo aqui que seja fácil de fazê-lo. Mas fato é que nós temos uma inversão do mundo, ou das coisas que acontecem nele. Nós temos uma desculturalização da sociedade através de uma escola fraca. Nós temos a fragmentação da sociedade por questões aí de méritos de organização política, né, que contribuem, né, de todas as formas, todos os aspectos, tanto na questão da gestão política quanto, né, das poucas ou nenhuma política pública aí de literal, né, inclusão, de fazer com que todos tenham direito aos mesmos direitos, né, tenham acesso aos mesmos direitos, né. Fora isso, é bem difícil. E aí temos aqui também o resultado político disso, onde na verdade as coisas deveriam estar sendo resolvidas, elas na verdade estão sendo noticiadas, né. Então eu não votei, né, no meu candidato a deputado federal, deputado estadual ou a senador, né, para que ele virasse um divulgador de informação. É legal fazer a divulgação, eu acho que tem que fazer, mas acho que é um pouco mais além disso que precisa ser feito. E aí nós temos tudo isso conectado ou ligado aos movimentos globais. E aí sim, tratando um pouco de geopolítica, sem ser muito político ou muito técnico nas questões, né? Ou seja, que os políticos, né, que nós estamos falando aqui, que teriam a capacidade de agir e interagir na sociedade, né, nas camadas aqui municipal, estadual e federal, né, eles estão aparentemente muito mais preocupados com as políticas internacionais de globalização. Então a gente teve, por exemplo, a pandemia, né? Alguns dizem que foi fraude, alguns dizem que não, mas o fato é que a dengue está matando mais que na pandemia e o país está bem pior economicamente nos últimos 2 anos do que durante o ano da pandemia. Isso é fato, né? Isso não é questão de visão política ou percepção ou ideologia, né? É uma questão de análise de dados. Se você isento de qualquer sistematização de crença, você vai fazer uma análise simples de mercado, você vai ver números e o Brasil hoje está bem pior do que esteve aí alguns 2, 3, 4 anos atrás. Bom, então, o que está acontecendo? Está acontecendo que os políticos, eles não escondem mais que, na verdade, eles não vão tratar dessas pautas que eu coloquei até agora. Por quê? Porque não é do interesse deles fazer isso. Por que não é do interesse? Porque tem um interesse global que está acima. E aí nós vamos começar a falar do movimento apocalíptico ou do geopolípse, né? Que é a geopolítica do apocalipse, é que de fato não há o mínimo de intenção de regular nada. Por quê? Porque o objetivo de fato é criar condições favoráveis para um tal de um governo mundial, né? Então, assim, aquilo que até pouco tempo atrás, né, há poucos anos, era tratado como teoria da conspiração, por exemplo, a nova ordem mundial. Você já deve ter ouvido falar de nova ordem mundial, que nem pode falar agora, né? E eu tô aqui arriscando e falando, tudo bem, mas muitos já nem querem tocar no assunto porque sabem que é uma realidade. Então, o presidente do Brasil já falou, o presidente da França, primeiro-ministro da França já falou, né? A gente tem o próprio Elon Musk agora, quando tivemos aí a vitória do Donald Trump, a presidência dos Estados Unidos lá em novembro, ele tinha uma camisa escrito alguma coisa relacionada à nova ordem mundial. Enfim, então essa questão da nova ordem mundial é uma questão que ela já extrapolou, né, o imaginário coletivo, no sentido de que isso poderia ser, né, uma possível conspiração ou teoria da conspiração para se tornar realidade. Então nós temos aí uma série de políticos que já falam isso claramente, já entendem isso, e uma das coisas que a gente vivenciou e talvez você não tenha percebido, né, que veio de uma articulação global, uma ordem global, para fazer um teste se o mundo de fato, né, estava aí obedecendo às diretrizes mundiais, né, é a própria pandemia. Então, nós vivemos um momento de pandemia, e aí eu não vou nem entrar no âmbito aqui de discutir que não era, que era verdade, que matava, que era desse ou daquele político. Porém, o que eu quero trazer para você é que todo este cenário, né, de globalização foi testado. Ele foi testado, ou seja, alguém em algum determinado lugar deu alguma ordem e o mundo inteiro acatou essa ordem e se prostrou diante das diretrizes, né, de uma organização. E todo mundo seguiu o mesmo protocolo. Certo, errado, favoreceu, prejudicou. Hoje, obviamente, a gente está vendo, né, muita coisa até o próprio Tedros, né, que
era lá o líder da Organização Mundial da Saúde, né, já voltando atrás em várias questões, enfim. Pessoal, é pesquisa. Faz uma pesquisa, assim, você não precisa acreditar. Eu sempre falo isso. Você não precisa acreditar no que eu estou falando. Dá uma pesquisada, vê o que está acontecendo ao teu redor. Para de assistir Rede Globo, para de ficar ouvindo a Rádio Bandeirantes, né? Para de ficar ouvindo canais viciados à grande mídia, para de ficar vendo as grandes mídias, né, que atingem a grande massa no Brasil, e busque um pouco mais de qualidade na informação, né? Vê se de fato a informação é uma informação, se ela não é uma fake news, né? Porque esses canais que tanto falam aí de fake news são os que mais a produzem, né? Então é bom tomar bastante cuidado. Bom, então os políticos não escondem mais, né? E para pavimentar essa questão de uma ordem mundial, de um governo mundial, de uma organização mundial, é preciso, né, alguns fatores acontecerem. E aí a gente vai começar a colidir esses fatores aí com o apocalipse. Então, as pessoas estão às vezes preocupadas com o apocalipse, mas do ponto de vista cinematográfico, né, do apocalipse. Ou seja, cara, quando é o apocalipse, porque supostamente Deus vai voltar, Jesus vai voltar, o apocalipse vai ter o juízo final, a terra vai acabar e tipo assim, para onde que eu vou quando a terra acabar? Eu vejo, né, nas pessoas na rua que elas têm muito mais uma preocupação lúdica com o apocalipse ou uma preocupação com o apocalipse lúdico do que, de fato, com o apocalipse real, né, das escrituras. Fato é que o assunto tem sido ventilado, eu mesmo já falei aqui várias vezes, né, dessa questão da organização global, e o que eu quero trazer para você é que o fato de eu ter tido uma vida sempre, né, conectada a alguma igreja, vida com igreja e tudo mais, desde criança, a gente sempre ouviu, né, na igreja, na avó, na família, enfim, de que o mundo ia acabar. Acho que todo mundo já ouviu essa historinha que talvez o mundo vai acabar e que muitas vezes passou aí realmente como uma fábula, né, não deixando de ser somente aí um metro, uma receitinha de fanáticos religiosos. Fato é que as pessoas hoje, né, justamente com a globalização de informação, tecnologia, já começam a pensar um pouco mais. E, obviamente, com os acontecimentos globais. Eu tratei aqui basicamente de acontecimentos internos, né, da política. E isso se estende à geopolítica, como eu acabei de conectar agora, que o que acontece aqui dentro está conectado ou ligado a um povo, eu chamo de os donos do mundo, né, que é um grupo de pessoas que, na verdade, ditam as regras e dizem o que vai acontecer e o que não vai acontecer. Porque, de fato, é surpreendente a gente ver o que a gente está vendo, por exemplo, na justiça no país, né? E aí a gente vê, por exemplo, grupos de advogados, a gente vê desembargadores dizer, olha, isso está errado, políticos, né, dizer, olha, esse movimento está errado, e você também sabe que está errado, né? Então, quando a gente vê as coisas que estão erradas, mas que estão fazendo e acabou e não tem como mudar isso, então a gente começa a perceber, né, que de fato a ordem está vindo um pouco mais de cima. A briga não está justa aqui, né? A briga que eu digo democrática, a briga política, a disputa política ou de justiça, as coisas não estão acontecendo da maneira normais, tradicionais. Por isso que eu comentei lá no início o mundo invertido. E aí a gente começa a fazer algumas conjecturas, é fato, né, baseado, na verdade, em fatos, de coisas que estão acontecendo. E aí eu não estou nem ainda colocando aqui o Irã, Israel, a Rússia, a China, nem estou falando do alinhamento desses caras em relação à guerra, a caminhos de guerra sem volta, enfim, que eu acho que é um outro ponto que aí a gente vai falar mais propriamente dito de geopolítica. Mas voltando aqui para nossa realidade, né? Ou seja, os domésticos da política aqui, né, trabalham hoje de alguma forma, aparentemente, para um determinado grupo, para uma determinada força, né, para uma determinada ordem, né? E o exemplo disso que eu dou sempre é que, enquanto na infância sempre falaram e ninguém nunca deu crédito, por quê? Porque aconteceram as coisas que teriam que acontecer, ou que vão acontecer e que estão descritas no Apocalipse, é, num cenário, num contexto tecnológico de 30 anos atrás, era impossível que pudesse acontecer. Mas hoje, o cenário tecnológico que nós vivemos, se não está pronto, ele está pavimentando de fato a vinda ou o caminho para o anticristo, o apocalipse, enfim, e de fato o apocalipse que está conectado aí à geopolítica. E eu vou dar alguns exemplos para você aqui, né? A gente precisa, na verdade,
para poder entender a questão do Apocalipse, e eu vou ler um texto de Apocalipse, obviamente, eu vou conectar tudo isso que a gente está falando aqui de política, geopolítica, às escrituras, né? Nós vamos voltar à base, nós vamos para a base das escrituras para compreender e fazer aqui uma conexão entre esses pontos. Olha só que interessante. A gente teve... Cadê? Eu mudei o slide aqui. A gente teve no governo ainda Bolsonaro, o governo de direita, a criação do Pix, né? Então, que eu já comentei inclusive aqui nesse programa. O Pix foi muito legal, o Pix ele organiza, ele ajuda, ele descomplica, ele favorece, ele fomenta o crescimento. Então, o Pix é algo extraordinário, né? Ele populariza. Então, quer dizer, o Pix é algo, como eu disse lá anteriormente, deveria acontecer o que aconteceu com o Pix, né? Com a educação, saúde, segurança e tal, mas aconteceu com o Pix. Ou seja, a pessoa, independente da classe social que ela esteja, ela tem acesso ao Pix, do mais rico ao mais pobre, todo mundo pode usar, né? Então, assim, socializou a função, a questão, e isso é muito bom. Então, ninguém duvida de que o Pix foi bem legal. Criado lá no governo Bolsonaro, um governo de direita. Agora, uma outra coisa, e que agora o governo de esquerda tentou aí, né, fazer uma fiscalização mais profunda e talvez injusta, dependendo do ponto de vista. Agora, uma outra coisa que também foi criada lá no governo Bolsonaro e ninguém falou, e que está sendo implementado, testado e vai ser implementado provavelmente agora em 2025, é o tal do Drex. O que é o Drex? O Drex, eu já fiz comentários aqui do Drex, eu já expliquei algumas coisas, tem um monte de vídeo, um monte de gente falando do Drex também, mas eu vou trazer uma palhinha para você do que é o Drex. Então, a gente teve o Pix, que o Paulo Guedes criou, né? A gestão Bolso Guedes criou o Pix e ótimo, que muito bom. Só que também o Guedes criou o Drex, né? O Paulo Guedes criou o Drex. Então, o que acontece? O governo Bolsonaro, um governo de direita, criou o Drex. Qual é a intenção do Drex? É boa, a intenção é muito boa. Tem alguns aspectos positivos do Drex? Sim, ele tem alguns aspectos positivos. Porém, o Drex também traz consigo uma possibilidade, estou dizendo, uma possibilidade, né, de controle totalitário do dinheiro que passará a ser digital. Então, se o Pix já tem uma fluidez muito grande, né, em todas as camadas da sociedade, porque favorece, né, o que seria o Drex, que foi criado pela direita, né? Quero mandar um abraço aqui, inclusive, por um comentário do meu amigo, o professor Ricardo Felício, que até comentou, né, que a direita hoje pavimenta o caminho da esquerda. Tá aqui uma prova, se você não acredita, né, temos aqui uma prova disso. Então, a direita criou o Pix, criou o Drex, que a esquerda agora tentou fiscalizar e vai implementar, que é o Drex em si, que é o digital real. O que é o digital real, né? O digital real é uma moeda nova, né? Quer dizer, se o Pix foi a digitalização da moeda, né, que foi a primeira etapa, que facilitou aí a vida do povo, a gente vai ter agora a criação do Drex. Então, olha só que interessante. Vai ser, o que isso aí tem a ver, né? O Drex, e você pode dar um Google aí, se é que não tiraram do Google, eu quero aqui transcrever aqui um comentário do Paulo Guedes que disse, né, que o Drex vai facilitar a vida do brasileiro e tal, não sei o quê, que quando ele criou o Drex esse era o objetivo e tudo mais. Só que o Drex, né, para quem ainda não entendeu o Drex vai ser um dinheiro que como se fosse uma nota marcada. Então, assim, o governo vai... Hoje você tem uma nota de R$2 ou de R$100, vai, R$50, ela pode estar no meu bolso, ela pode estar no bolso do Diego, aqui da produção técnica do programa, ela pode estar no seu bolso aí em casa. A gente sabe que tem uma nota de R$50, que é válida, que tem um número de série. Enfim, esse número de série vai virar um número digital. Então, você não vai ter mais a nota de papel na mão, você vai ter só um número de série. Então, o governo sabe onde está aquele número de série, na conta de quem ou para que ele foi utilizado. E mais, o governo vai poder fazer, inclusive, e o governo é de qualquer governo, tá? Quem tiver lá no poder. Ele vai poder dizer assim, olha, vamos imaginar aqui um cenário de pandemia novamente, né? Que isso é bem provável que aconteça. Num cenário de pandemia, não sei se tu lembra, mas tinha lá o negócio fica em casa, né? Outros achavam que não tinha que ficar em casa. Se eu não me engano, bom, eu não vou falar que eu não tenho certeza, mas o que pode acontecer? O governo amanhã, ele pode dizer para você assim, olha, fulano, você vai pegar, do tanto de Drex que você tem, você só vai poder gastar o Drex agora num raio de 5 km da sua casa. Isso significa que você só vai poder ir
nos estabelecimentos comerciais que estão ali por volta da sua casa. Se ele falar assim, olha, você vai poder gastar 20% dos seus Drex, porque eu sei quanto e quais são os Drex que estão na sua mão, você só vai poder gastar 20% com alimento, 20% você vai ter que gastar com farmácia. E aí? Então, quer dizer, eu estou dizendo que isso é uma possibilidade. Eu estou dizendo aqui, tentar ser mais claro aqui, quando você está dirigindo um carro, você pode dirigir um carro a 60 por hora, mas você tem a possibilidade de andar com ele a 100. O Drex, o que eu estou querendo dizer para você é a mesma coisa. O Drex você tem a possibilidade de ter toda a segurança que ele vai trazer, mas ele também tem a possibilidade de controle totalitário daquilo que você tem. Ou seja, na verdade você não vai ter mais dinheiro, você vai ter uma concessão, né, de poder ali gerenciar alguns Drex ali. Bom, e o que isso tem a ver, né, com a geopolítica? É que o próprio Paulo Guedes, à época ainda no governo Bolsonaro, ele comentou que o Brasil estava num processo adiantado de digitalização da moeda, mas que isso era um plano de conexão com outras moedas que outros países no globo estavam também organizando as suas moedas digitais para que no futuro próximo nós tivéssemos uma moeda mundial. Olha o tamanho do projeto que a direita criou. E quem nós estamos falando aqui? Da direita, do Bolsonaro, que é da igreja do fulano, né? Que a gente sabe quem, da esposa que também é da igreja não sei o que lá, e que está orando pelo Brasil. E, pessoal, não se enganem, não se enganem. Quando a Bíblia fala de anticristo, né? Ou a gente está dizendo alguém que vai combater Cristo, quando a Bíblia fala de falso profeta, ela está dizendo que é um profeta que parece com o profeta de verdade, mas ele é falso. Não se iludam com as pessoas porque elas estão falando em nome de Deus, ok? Fica aí a dica para você entender o que eu estou dizendo aqui, né? Então assim, ó, vá pela verdade. Então conheça os fatos, examine os fatos, conheça o que está acontecendo, para que você não seja massa de manobra na mão de ninguém, nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, nem de político, nem de pastor, nem de igreja, nem de religião, nem de ninguém, mas que você possa continuar sendo o dono da sua razão, que você possa ter a capacidade de continuar pensando, né, de colher argumento de um lado aqui, um ponto de vista de outro ali, para que você possa colocar tudo isso na mesa, discutir com amigos, pessoas de confiança e tomar as decisões na sua vida. Você possa entender essas coisas, ok? Mas vamos lá. E aí, quando ele fala de moeda global, alguma coisa começa a chamar a atenção, por quê? O Elon Musk, outro dia também, está nas redes sociais aí, ele faz, numa entrevista, ele está dando uma entrevista, não me lembro agora para quem, e ele fala o seguinte, ele fala assim, olha, eu temo que no futuro próximo nós tenhamos que ter uma moeda global para que nós possamos ter uma bolsa auxílio global. Por quê? Porque a inteligência artificial vai tomar o emprego de muitas pessoas que vão ficar desqualificadas. Lembra a ideia que eu falei para você lá do começo? A desculturalização através de uma escolaridade pequena ou, no mínimo, pobre. Olha só como as coisas se conectam. Então, o que eu estou dizendo? Que aquilo que está acontecendo no nosso dia a dia aqui, que pode parecer uma simples política municipal, tem total conexão com um mundo que está muito acima do governo federal, com verdadeiramente os donos do mundo. Eles estão organizando as coisas e só não vê quem não quer. E aí o Elon Musk trata aí de uma questão, né, que vai de encontro com o que o Guedes disse, né, de ter uma moeda global, uma ajuda global para as pessoas, né, uma espécie de bolsa auxílio aí, uma bolsa família global. E isso é uma coisa que traz uma preocupação, por quê? Porque isso linka diretamente os dois assuntos. As políticas hoje, municipais, estaduais, federais, conectando aí a questões globais, e nós estamos falando de Elon Musk, você sabe quem ele é, e bobo ele não é, né? Então a gente sabe que tem muita coisa aí para acontecer e está acontecendo. Enfim, então, um pouco mais ainda do Drex, só para ambientar você dentro desse cenário que é global, e o Drex é só uma parte de um todo, se é que você me entende, né? Então nós estamos falando de uma moeda brasileira que vai se conectar, né, a outras moedas aí num futuro. Olha só, o discurso que eles vão trazer para você conquistar, para te conquistar em relação ao Drex, para falar para você, não, o Drex é bom, é que o Drex é seguro, de fato. Ele vai dizer que o Drex vai ser mais seguro para transações, por exemplo, de compra de carro, então você não vai tomar golpe, né? Então, quer dizer, porque eles vão atrelar o documento do carro ao pagamento do Drex. Então, quando você liberar o Drex para o pagamento daquele veículo, automaticamente o veículo é transferido para o teu nome. Por quê? Porque o governo tem um controle totalitário do teu dinheiro, que não vai ser mais seu, né? Ele vai só organizar aí de uma forma a dizer que é teu, mas, né, se ele quiser, por exemplo, quem
tem aí 40 anos, se lembra, né, do plano Collor, de congelar as poupanças, enfim, tomou o dinheiro de muita gente aí compulsoriamente, emprestou compulsoriamente o dinheiro do pessoal, né? Muita gente faliu, quebrou na época, né, quando teve aí seu dinheiro confiscado. E o que acontece? Hoje, com o Drex, o governo vai poder fazer isso automaticamente, sem menos te consultar. Você vai dormir, quando você acordar, há uma possibilidade, eu tô dizendo que é a possibilidade disso ocorrer. Ok, pessoal? Bom, diz também que isso é mais seguro para a compra de casa, de carro, enfim, contratos, grandes contratos, pequenos contratos, contratos empresariais. De fato, o Drex vai trazer tudo isso. Porém, junto com esse pacote, essas medidas de segurança que estão e são atribuídas ao Drex, e obviamente que o governo só apresenta as partes convenientes e boas do Drex, ele não tem feito a propaganda corretamente, né? Sobre que o Drex ele é controlável, que ele pode restringir o uso, como eu já disse aqui, que ele é rastreável, né? Que o governo vai estar sempre no controle do teu dinheiro, né? Que ele é totalitário, né? Que ele vai poder decidir sem menos te consultar. Lógico que vão dizer que não, que vai ter uma lei para isso e tal. Beleza. Vai nessa. E a gente vai ver o que vai acontecer. Bom, fato é que tudo isso está ligado, sim, essa questão política que vai alcançar a geopolítica, a política global, a nova ordem mundial, ela está conectada com o apocalipse. Sim, geopolítica com o apocalipse estão conectados. E nós vamos ver qual é a ligação disso que tem com as escrituras. E eu quero convidar você a ler, ou pelo menos a ouvir aqui, a registrar para você ler depois aí, né? O que esse caminho de Drex, de Pix, tal, de economia global, de inoperância, né, dos políticos que veem as injustiças ocorrerem e nada fazem para tratá-la, ou muito pouco, ou para inglês ver, como diz o ditado, né? O Apocalipse 13 quer dizer, ele diz o seguinte. Verso 11, ele diz assim, olha: então vi a outra besta que saiu da terra, com 2 chifres como o cordeiro, mas que falava como o dragão. Ele está falando de um poder que sai do meio da multidão. Também, olha só, essa besta, esse poder, também obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos. Ele obrigou a todos, a estes, receberem certa marca na sua mão ou na sua testa. E eu quero fazer uma pausa aqui. Vamos abrir um parênteses. Quando a gente vê isso aqui, o que a Bíblia está dizendo do Apocalipse? Que vai haver um poder mundial, porque vai obrigar a todos, grandes e pequenos, livres e escravos, ricos e pobres, a ter uma marca na mão ou na testa. Beleza? Você já deve ter ouvido falar que essa aí é a marca da besta, um tal do 666. Obviamente que isso entrou num ambiente místico, isso virou uma questão religiosa, o do crer ou não crer. Lembra a separação? Você crê, você é ignorante, você não crê, você é esperto, enfim. E aí a gente teve mais uma fragmentação da sociedade. Fato é, né, que este poder que vai obrigar a todos a colocar a marca na mão ou na testa, ninguém nunca falou pra gente qual era o efeito dessa marca, né? A gente sempre tratou aí, a gente sempre ficou na esfera da marca. Então, desde criança, a gente ouve, né? Olha, cuidado, isso aqui é a marca da besta. Ah, é o chapéu do Papa, é o bispo, não é. Quem é? O anticristo, quem é o anticristo? Ah, é o Elon Musk, não é o Elon Musk. O anticristo agora é o Trump, que vai pacificar o mundo, não é. Enfim, independente de tudo aquilo que a gente achou, né, que seria a marca da besta, mais importante do que isso, e aí é que a gente vai conectar o assunto geopolítica ao Apocalipse, é este texto aqui, olha só, o verso 16, que diz assim, ó: para que é a marca da besta? A explicação, verso 17. Para que ninguém pudesse comprar e nem vender, a não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome, o tal do 666. Olha só que interessante. O que eu estou dizendo para você? 30 anos atrás, a gente não tinha um ambiente tecnológico para que pudesse todo mundo receber uma determinada marca na testa, seja qual for, mas a gente não tinha um caminho tecnológico para proibir as pessoas de comprar e vender. Por quê? Porque a história do Brasil,
pelo menos é a que contam, né? Que ela começou ali no escambo, né? Quer dizer, na troca de materiais. Então, até hoje, a gente vê pessoas que trocam casa por carro, né? Que você vai no interior, né? Teve um tempo que minha família morou no interior e eu vi isso, né? 20 anos atrás aí, que as pessoas no interior de São Paulo trocam lá, um que trabalha na lavoura da batata, o outro da cenoura, o outro da cebola, e eles trocam ali, né? Um traz um fardinho de cebola e isso acontece, né? Então, que país que você tá? No Brasil, no teu país, isso acontece. As pessoas trazem ali um pouquinho daquilo que trabalham ali e acabam fazendo aquela troca ali, né? Então, o que eu tô dizendo é que o cenário que tínhamos há 20 anos, ele não era propício a essa questão relacionada à tecnologia de comprar ou vender. Agora, é fato também que este pequeno agricultor que troca batata, hoje ele tem Pix, né? Hoje ele tem um sistema de tecnologia que alcança. O governo também de direita, e que isso é bom, e eu não estou dizendo que isso é ruim, né? Trabalhou bastante na questão da inclusão digital. Se você pesquisar no Google, um nome pouquíssimo falado, o astronauta Marcos Pontes, né, que utilizou uma rede de satélites do Exército, da Força Aérea Brasileira, em regiões em que não chegava internet, para fazer uma inclusão digital em escolas e povoados mais afastados, que isso é extraordinário, né? E se não fosse alguém, né, um ministro de tecnologia como era ele, que conhecesse, né, essa estrutura militar de tecnologia, a gente não teria esse tipo de acesso, né, e de inclusão digital. Então, o que eu estou falando para você aqui? O cenário de 20 anos não poderia a gente pensar ainda no apocalipse, porque a gente não tinha um caminho tecnológico pavimentado. Agora a gente tem. Hoje, muita gente, tem muito estabelecimento que trabalha só com Pix, né? Ainda tem dinheiro? Tem, mas qual foi a última vez que você pegou uma nota na mão? Então o Pix é bom? O Pix é muito bom. Você gostou do Pix. Quando falarem para você que aquele dinheiro que você já não pega mais na mão, a nota de R$ 50 porque você só usa Pix. Então você não está mais pegando papel moeda. Como você não pega mais papel moeda na mão, em espécie, físico, eles vão transformar esse papel em entregues. E você vai continuar fazendo Pix. E aí o que você vai achar? O bom. Você vai dizer, pô, legal isso aí, né? Só que isso, conectando a ideia inicial do Paulo Guedes de virar uma moeda global, amanhã, se você não tiver mais o papel em espécie, a moeda, se você não tiver mais o que trocar, você vai ter que usar o quê? O Drex. E se você não tiver o Drex, se você não tiver um meio tecnológico para fazer o pagamento e recebimento, você não vai poder nem comprar e nem vender. Então, quer dizer, o que a gente está falando aqui? Do apocalipse. A gente está falando de um geopolípse, da geopolítica conectada diretamente a uma clara explicação desses movimentos pequenos. Então, por isso que eu quero aqui ressaltar que todos os acontecimentos globais são importantes. O que eu quero chamar a sua atenção é para você entender que os pequenos movimentos tecnológicos, inclusive políticos, dentro do teu país, dentro da tua cidade, dentro do teu estado, eles estão colaborando para o advento do anticristo e da vinda ou do início do apocalipse. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não. Então, assim, é uma realidade. Então, naquilo que era uma fábula, aquilo que era místico, a gente pensar no apocalipse aí 20 anos atrás, hoje a gente pode olhar e dizer e entender. Independente de qual seja a marca da besta, se é na mão, se é no braço, na testa, seja lá onde for, o problema é o efeito dessa marca. Por quê? Olha o que diz Apocalipse 13:17. Para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca. Então, esse é o grande ponto e que por muitos e muitos anos passou desapercebido. Então, muito se especulou de uma forma mística, enfim, lúdica, a respeito da marca da besta, sempre preocupado com a marca. É o chip da mão. É o chip intracraniano da Starlink, do Elon Musk. É o celular, é o cartão de crédito. Meu querido, seja lá qual for o meio físico, então entendam uma coisa. O que nós estamos vendo é que a direita, quer você queira ou não, pavimentou um grande pedaço da estrada que vai nos conectar à nova ordem mundial, a um governo mundial, a uma liderança global, onde as moedas estarão interligadas. Dá uma pesquisada aí sobre Drex, Bitcoin, vê o que o pessoal está falando sobre isso aí, depois você volta para assistir o programa novamente aqui. E caminhando para o fim, né, o que eu estou dizendo para você? Que os movimentos globais internos, eles estão acontecendo, basicamente voltados à tecnologia, ou seja, a gente não tinha 20 anos atrás, tem hoje a internet,
A capacidade de armazenamento de dados, né? Ou seja, o que torna possível a gente ter um cenário onde só vai poder comprar ou vender quem tiver, né, essa marca, e aí de repente você vai dizer, não, mas você acabou de dizer que as pessoas trocavam batata. Eu estou dizendo é que naquele momento ainda não havia tecnologia necessária. Hoje já tem. Ou seja, hoje as empresas elas têm uma alta capacidade de armazenamento de dados. Tanto é nós temos uma lei para isso. Qual lei? LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Você já deve ter ouvido falar, né? A gente tem hoje uma alta capacidade de processamento, porque sem uma capacidade alta de armazenamento de dados e sem uma capacidade alta de processamento desses dados, a gente não conseguiria fazer um sistema mundial, global, ou que seja federal, de compra e venda, como já acontece no nosso país hoje, né? Através, por exemplo, das IAs. Então, a inteligência artificial ou a alta capacidade de gestão de informações digitais, ela já está acontecendo. Com isso, nós temos uma desculturalização da população que aceitam com facilidade a facilidade. Então, quer dizer, hoje é muito mais fácil para o governo trazer a facilidade a ponto de você não precisar muito usar a capacidade do seu cérebro, né? Então, quer dizer, é muito mais fácil fazer as coisas através da inteligência artificial. Por quê? Porque agora a inteligência artificial faz tudo. A inteligência artificial faz programa, faz trabalho, faz TCC, faz programa, escreve livro, faz vídeo, faz tudo. E isso é extraordinário. Eu sou formado em automação industrial, eu adoro a tecnologia, eu trabalho com tecnologia, eu desenvolvo equipamentos com tecnologia artificial, com inteligência artificial, né? Eu trabalho na parte de engenharia de equipamento, então isso eu amo, é extraordinário. Só que isso tem um efeito colateral que certamente e fatalmente vai interagir ou envolver a minha e a tua vida, quer nós queiramos ou não. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que o cenário tecnológico, ele está pronto para quê? Para, de fato, a gente viver este momento de Apocalipse 13, onde só vai poder comprar ou vender quem tiver dentro do sistema. Quem não tiver no sistema, não vai poder comprar ou vender. O que mais? Oferta do prazer rápido. O que é isso? Rede social. O que os governos estão fomentando aí, né? Ou contribuindo e colaborando, ou no mínimo gostando. Dessa geração de zumbi que está acontecendo hoje por conta das redes sociais de celulares, né? Onde as pessoas pegam o celular e ficam assim, elas vão para sair da sala e ir até a cozinha, elas levantam o celular e faz assim. Aí passou aqui, ó, aí começou, ia beber água na cozinha. Só que agora elas estão tão envolvidas ali no TikTok, no Instagram, passando vídeos de 30 segundos, gerando prazer cerebral, liberando, fazendo ligações químicas no cérebro, trazendo prazer, que elas esquecem até que iam beber água ou que iam no banheiro, né? E no meio do caminho da sala até o banheiro, nesse pequeno deslocamento, já vai levantando o celular. Tá inacreditável, e ninguém tá vendo. Tá todo mundo achando normal. Então, quer dizer, quando você pede alguém para fazer uma tabuada leve aí, 4x8, já não sabe quanto é 4x8, porque tem no celular. E a carteira, não, agora é no aplicativo. E não sei o que, não, agora é no aplicativo. O aplicativo faz tudo, a inteligência artificial faz tudo, e eu amo a tecnologia e isso é bom. Mas o que eu tô dizendo para você é que a internet, ou seja, a inclusão digital, ou seja, né, o alcance do Wi-Fi, da internet em todos os lugares, a capacidade de armazenamento de dados, a capacidade de processamento de dados, a inteligência artificial, isso contribui para a desculturalização da população, porque aceita tudo com muita facilidade, traz a oferta rápida do prazer, então vicia e gera novos zumbis ali, né? Os novos dependentes químicos, não é do químico, não é a química que ele introduz, é a química gerada no cérebro, né? Então, quer dizer, já gera conexão lá, a dopamina e tudo mais, enfim, a pessoa já fica ali com o treco na mão ali, não larga mais, e a gente está vendo essa realidade também. Ou seja, a gente está vendo isso e os meios de disponibilização dessa tecnologia através dos smartphones. Então, o que eu estou dizendo aqui? É que hoje a gente tem um cenário tecnológico com meio físico, que é o equipamento, que qualquer pessoa, né, qualquer senhorzinho, qualquer jovenzinho, qualquer criancinha já baixa jogo na internet, já começa a usar, já faz tudo pelo aplicativo, ou seja, o sistema de compra e venda já está pronto, a moeda digital já está pronta, as transferências digitais já estão prontas e você gosta. Então, meu querido e minha querida, fique atento, porque muito em breve, de fato, você vai ver o apocalipse acontecer
se é que ele já não está acontecendo de alguma maneira, ou de que esse cenário para que o Apocalipse tenha início mais concreto e real aconteça a qualquer momento. E, obviamente, né, por que que ninguém fala sobre isso? Você pode me perguntar. E talvez na qualidade de pastor, né? Ou não, de repente, mas, pô, mas por que que ninguém fala dessas coisas? Por que que a política não fala dessas coisas? Por que que ninguém fala do Apocalipse? Por que que ninguém coloca ou ninguém faz essa conexão dessas informações? Eu vou responder para você por quê. Olha só. Apocalipse 1, capítulo 1, verso 1, diz assim, ó. Revelação de Jesus, começa assim o livro do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo. De quem que é essa revelação? De Jesus. Então o Apocalipse é uma revelação que Cristo fez. Para quem? Olha só. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Por que que ninguém fala dessas questões do Apocalipse? Porque são coisas que Deus revelou aos seus servos. Então, se você é um servo de Deus, você sabe que isso vai acontecer. Você está pronto para isso acontecer. Você está esperando que isso aconteça. Então, lembra que eu disse lá no início? As pessoas fazem uma conexão muito lúdica com o Apocalipse ou uma conexão com o Apocalipse lúdico, né? O Apocalipse que vai as coisas ficar ruins, que vai dar tudo errado ou que o mundo vai acabar e que vai pegar fogo, né? Ou até os crentes ainda com o Apocalipse do arrebatamento instantâneo e que aí tudo vai virar um caos e não sei o quê. E eu não tô nem defendendo aqui uma tese ou outra, né? Eu tô dizendo assim, é que a gente espera alguma coisa pontual acontecer, sendo que, na verdade, já está acontecendo. Por que que as pessoas não sabem o que está acontecendo? Porque as pessoas não querem a palavra de Jesus Cristo. Se elas não querem uma vida com Jesus, elas não querem a palavra de Jesus, elas rejeitam a palavra de Jesus. Então, por que que só poucas pessoas falam sobre isso e entendem sobre isso? Porque elas querem saber a respeito da revelação de Jesus, né? Então, é isso que acontece. Olha só, continuando no mesmo texto aqui, ó. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Então, assim, olha, sem conexão com a palavra de Deus, você não vai saber mesmo sobre o Apocalipse, sobre nada dessas coisas, né? Então, quer dizer, como é que a gente vai conectar esses fatores do dia a dia, essas questões políticas que nós apresentamos aqui, políticas municipais, estaduais, federais e questões geopolíticas e onde essas políticas internas, né, ou a falta delas influenciam na sociedade, tá aqui, né? Então por que as pessoas não conseguem compreender? Porque elas não querem Cristo, na verdade. Esse é o grande problema. Então você vê o Pix, você ama o Pix e quando a gente fala assim, olha, o governo vai fiscalizar o Pix, você fala, não, não é verdade. Sabe, quase que como uma cegueira espiritual. Ou é um problema da mente, ou é uma cegueira espiritual. Porque como é que pode não ver o que está acontecendo? Como é que não pode ver? Como é que pode não ver um mundo invertido, onde o que era certo estava certo, mas agora não está mais certo, ou é certo de acordo com a pessoa que está lá e com a pessoa que julga, né? Então quer dizer, é o poste indo atrás do cachorro para fazer a sua necessidade, ao invés do contrário. E o que a gente está fazendo? A gente está olhando e dizendo, nossa, isso é impossível, nossa, isso não poderia ser. Não poderia ser, mas a gente está vendo acontecer, está acontecendo e está todo mundo assim numa estagnação, né? Numa condição assim de letargia. Vê que tudo ocorre e não consegue fazer nada. Quando consegue se unir, o povo se unir, aí você consegue alguma efetiva resposta. Isso não quer dizer que foi uma vitória também da guerra, né? Mas pelo menos da batalha. Me refiro em relação ao PIX ou à fiscalização dele. E aí você vai dizer assim, poxa, então o senhor está dizendo aí que essas questões globais, ou as questões políticas e globais, ou a geopolítica, ela está conectada diretamente com as escrituras? Sim, ela está conectada com a escritura. Então a Bíblia fala disso? Fala. O cenário está formado? Está formado, o cenário está formado. E agora, o que a gente deve fazer? Agora a gente deve temer, agora a gente deve... Não, vamos fazer o que a Bíblia diz aqui, verso 3 do capítulo 1 de Apocalipse. Diz assim, olha, feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, que é do Apocalipse, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Então, quer dizer, não basta você ler a Bíblia, é ler a Bíblia, é ler o Apocalipse, ouvir aquilo que você está lendo, obviamente, entender o que você está vendo, né? Que você está lendo e guardar, né? Então, quer dizer, a partir do momento que eu conseguir entender o que o Apocalipse está dizendo e eu guardar isso no meu coração, eu serei uma pessoa feliz, mesmo dentro de um cenário apocalíptico como é o que provavelmente já estamos vivendo, né? E para finalizar aqui, porque eu acho que minha hora já deu, né? Por que que as igrejas não falam isso? Eu vou te falar por que as igrejas não falam isso. Em 1 João, está escrito assim no capítulo 2, verso 4, ele diz assim, olha, aquele que diz, eu o conheço, referindo-se a Jesus,
mas não obedece os seus mandamentos, quer dizer, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, a Bíblia diz, é mentiroso e a verdade não está nele. Olha a declaração que o mesmo João do Apocalipse está trazendo aqui. Aquele que diz, eu conheço Jesus, mas não obedece os seus mandamentos, quer dizer, não guarda a sua palavra, é mentiroso e a verdade não está nele. Então, por que as igrejas não falam sobre este assunto aqui? Porque as igrejas não estão preocupadas também com Jesus. Muitas delas, eu não estou generalizando para dizer que são todas, obviamente, mas muitas delas, muitas igrejas hoje, elas não passam daquilo que o apóstolo Paulo disse na sua época, que não passava da sinagoga de Satanás, né? Onde as pessoas se encontram lá, na verdade, para vender dinheiro. Uns para vender dinheiro e outros para comprar soluções através do dinheiro ou para ganhar dinheiro. Eu já disse aqui em outro programa, hoje o que acontece na maioria das igrejas ou pequenas empresas, grandes negócios, né, como já dizia o poeta, as igrejas, entre aspas, com letra minúscula, não a igreja de Cristo, a igreja verdadeira dos servos de Deus, mas as igrejas, a maioria delas, não falam deste assunto, por exemplo, de Cristo ou do Apocalipse, então você nunca vai conhecer Cristo nem o Apocalipse, por isso que você é um desesperado e vai a essas igrejas em busca de resolver seus problemas pessoais, justamente pelo fato de você não conhecer Jesus, né? Por que você não conhece? Porque lá você tem quem? Você tem um casamento do estelionatário com um mercenário. Eu já comentei isso aqui também em outro programa. O que é o casamento do estelionatário com o mercenário? Quem é o estelionatário? Aquele que vende alguma solução, mesmo que seja uma mentira, uma ilusão, né? E quem é o mercenário? É aquele que faz as coisas por dinheiro, ele quer o resultado, né? Então, hoje, em muitas igrejas que deveriam estar falando de Cristo, falando de Jesus, dos mandamentos da palavra, do Apocalipse, de te ensinar e orientar você a ser feliz no momento apocalíptico, né? Até porque o Apocalipse é uma revelação para os servos e não para os outros, por isso que outros não entendem o que diz o Apocalipse, né? E muitos que estão nas igrejas, ou na maioria das igrejas, também não entendem. Por quê? Porque se tornaram sinagoga de Satanás, onde você tem o estelionatário vendendo a solução e você tem o outro do lado de baixo da cadeira que está sentado lá tentando comprar a solução, que é o tal do mercenário, quer dizer, faz tudo por dinheiro. Não questiona, não busca, não esclarece, não procura um bom lugar, mas vai aonde tem aí os seus anseios contemplados, as suas necessidades atendidas, né, as suas fracas emoções resolvidas, e aí a gente tem, na verdade, um casamento perfeito, né, daquilo que Paulo chama lá de sinagoga de Satanás, onde nem se explica, nem se ensina, nem se apresenta Jesus, que deveria ser o papel da igreja, mas fundamentalmente aí está baseado em questões humanas, terrenas, financeiras, econômicas, e que de fato isso não são igrejas. Então, aqui eu vou caminhando para o final, esperando que eu possa ter contribuído, né, para que você pudesse ter uma compreensão mais ampla sobre geopolítica, política e apocalipse, né, e fica aqui o meu convite, né, para que você possa ser feliz aí no apocalipse, né, e como diz a escritura, e compreender um pouco mais sobre o apocalipse. Fica aqui o convite para que você possa encontrar uma boa igreja que pregue, que ensine a palavra como de fato ela é. Siga aqui o canal Voltando à Base também, né? Vai ser um prazer, tem vários programas falando sobre as escrituras. Conheça o nosso trabalho no Instagram, siga, compartilhe também se esse conteúdo fez alguma diferença para sua vida, se te trouxe, né, pontos de vista que talvez você não tinha visto, ou que você já tinha percebido, mas não tinha ainda colocado, não tinha agrupado isso tudo ainda, mas que você possa falar sobre isso, que você possa divulgar isso, que você possa, mais do que tudo, conhecer Jesus e ter uma tranquilidade, mesmo que nós já estejamos neste ambiente de apocalipse, ou pelo menos dessa pavimentação de estrada que vai levar a este momento apocalíptico, que é verdade, não é lúdico, mas de fato aprenda a amar as escrituras no que diz respeito principalmente e também ao apocalipse, porque esta revelação foi dada aos seus servos. Os que não são servos de Cristo não entendem e temem, mas aqueles que verdadeiramente conhecem a Cristo, que amam a sua palavra, eles vão viver este momento com alegria e felicidade, porque sabem que em breve Jesus voltará. Então seja feliz, leia o Apocalipse, compreenda o que ele diz, guarde no seu coração, viva essa palavra e que Deus abençoe você, tenha uma excelente semana, compartilhe o vídeo, não se esqueça, inscreva, assine, ative o sininho e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço e até lá.